Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler o Evangelho, meditar na Palavra de Deus para que tenhamos vida em Jesus. Amém? Amém. Filipenses 2, do 12 ao 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, põem em ação a ação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém. Então, Noemi leu Filipenses. O livro de Filipenses é um livro que São Paulo escreveu para os cristãos da igreja de Filipos, dos filipenses, não é? E eram escritos que eles liam ali nas reuniões que eles tinham e servia como ensino, não é? Então, eles liam esses escritos e faz parte agora do cânon da Bíblia, não é? E esse texto serve para nós também, que somos cristãos. Esses ensinos de Paulo servem muito bem para nós. Esse ano que começa, ainda estamos em janeiro de 2026, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que precisamos ter uma relação com Deus, precisamos estar junto de Deus, não é? Precisamos ter essa convivência com Deus, tirar todo o mal da nossa vida, tirar tudo aquilo que não presta, porque o texto que a Noemi acabou de ler, diz que nós temos que ser como estrelas que brilham no firmamento. Estrelas que brilham no firmamento. E o texto diz assim, ele fala assim, que ele está se referindo à igreja, né? E ele diz assim que eles obedeceram mais na ausência dele do que quando ele estava ali, que ele era o responsável pela igreja. E agora ele fala assim, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação. Realizem obras. Ponham em ação. Realizem obras dentro da sua casa, no seu trabalho, nas pessoas que convivem com você. Realizem obras de Deus, obras de luz, não é? Ele fala assim, ponham em ação, pôr em ação, praticar ação, a salvação de vocês. A salvação que vocês receberam em Cristo, não é? Mas façam isso com temor e tremor. Por quê? Não é de qualquer maneira. Eu não posso expor aquilo que eu penso, aquilo que eu acho certo. Quando eu pratico as coisas de Deus, eu tenho que praticar as coisas que Deus quer, que Deus pensa. Então eu pratico com temor e com tremor, tendo assim temor de não ultrapassar a barreira que Deus quer e ensinar coisas erradas, e tremor também para não dar mau testemunho, porque como diz o texto, ele quer que nós sejamos estrelas, que nós sejamos como estrelas que brilham no céu, no firmamento. Então eu vou praticar essa ação, vou praticar a minha fé, eu vou aprender a ter esse relacionamento com Deus, praticando a minha salvação, mas com temor e tremor, porque eu não posso passar de certos limites para que eu não prejudique o Evangelho, não faça escândalo no Evangelho. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Quem tem que ser exaltado é Deus, quem tem que ser agradecido, as pessoas têm que olhar para Deus, para Jesus, e não para nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus que vamos pôr em prática, como Paulo fala, a nossa salvação. Aí ele diz assim, que vem de Deus tanto o nosso querer realizar alguma coisa em Deus, como o realizar segundo a vontade de Deus, não é? A vontade de Deus sempre é boa, e segundo a vontade de Deus, ele coloca em nós essa vontade de fazer obras, de realizar, não é? Isso vem de Deus, isso é uma vontade que vem de Deus. E se nós formos pôr em prática a nossa salvação, vamos pôr com temor e tremor, não de qualquer maneira, não é? Aí ele diz assim, olha, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a boa vontade de Deus, não é?
façam tudo sem queixas, nem discussões. Às vezes a obra de Deus é muito extensa, não é? Nós às vezes, eu queria ser mais compreendido, eu queria ser mais reconhecido, eu queria que as pessoas me dessem mais atenção, eu falo tantas vezes do Evangelho, as pessoas não aceitam, as pessoas não mudam, porque Paulo vai explicar aqui que nós temos que realizar a obra de Deus sem queixas, sem discussões, simplesmente realizar a obra de Deus e deixar que Deus faça acontecer as coisas, não é? Aí ele fala assim, olha, façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis. Sabe o que é vir a se tornar? Quer dizer que ainda não sou. Eu vou me tornar. Eu não sou puro e irrepreensível. Eu tenho muita repreensão e eu não tenho a pureza também. Mas eu posso tornar-me puro e irrepreensível. Por quê? Porque eu vou aprender de Deus. Eu vou aprender de Deus, não é? Então, quando eu vou aprender de Deus, eu vou me iluminando na palavra de Deus. Eu vou trabalhando para Deus. Deus vai me usando. E essa pureza que vem de Deus vai tomar conta do meu ser. Então, Paulo fala assim, vocês são puros e irrepreensíveis, ele fala, para que vocês se tornem. Para que vocês se tornem. Porque o trabalho em Deus me modifica. Quando eu tenho um coração voltado para Deus e eu faço a obra de Deus, pode ser a obra na minha casa, falando com os meus familiares, com os doentes dos hospitais, na religião que eu frequento, com as pessoas que precisam sofrendo, meu vizinho, eu estou fazendo a obra de Deus. E quando eu estou fazendo a obra de Deus, o primeiro beneficiado sou eu mesmo, porque eu vou crescendo na palavra de Deus e eu vou me tornar puro e irrepreensível, porque eu serei correto segundo a palavra de Deus. Ele diz assim, puros e irrepreensíveis filhos de Deus, sem culpa, inculpáveis. Olha o grau que Paulo diz que nós podemos chegar, o grau de vivência com Deus, o grau de amar o próximo, de entender a palavra de Deus, de confiar em Deus de tal maneira que eu seria inculpável, porque eu vivo no meio de uma sociedade, diz assim, para se tornarem filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Paulo fala do mundo. O mundo, ele é corrompido, o mundo é depravado. As pessoas às vezes querem que o mundo seja... O mundo é um mundo, não é? O mundo tem os valores do mundo. A pessoa que está com Deus, ela não entende o mundo, ou ela entende que o mundo não tem nada a ver com Deus, porque é corrupção, é mentira, é violência, é covardia, é guerra, não é? É manipulação das pessoas mais humildes para que elas façam coisas erradas, é um monte de barbaridades, crimes, coisas perversas, porque o mundo é corrompido e depravado, o mundo não respeita a Deus, o mundo não conhece a Deus, não se pode misturar o mundo com as coisas de Deus, o mundo é assim, mas aquelas pessoas que são salvas e põem a sua salvação e começam a trabalhar em Deus e começam a ser usadas por Deus e na sua casa e onde Deus as colocar, elas se tornarão puras e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e adúltera, né? E depravada. Aí ele diz assim, na qual vocês, os filhos de Deus, se tornarão e irão brilhar como estrelas no céu. Então essa é uma lição para nós que começa esse ano, que nós precisamos ter o coração aberto para fazer a obra de Deus. Não é que nós temos que ser um líder com religiões inteiras, igrejas, não é nada disso. Nós podemos fazer a obra de Deus na nossa casa, com o vizinho que está sofrendo uma oração, ler a Bíblia em casa, falar de Deus num asilo, para uma pessoa que está sofrendo, orar por aquela pessoa sem que a pessoa saiba. Isso tudo são obras de Deus que Deus vai colocar em nosso coração, para que nós sejamos realmente transformados pela palavra que nós mesmos estamos pregando,
e que nos tornará irrepreensíveis, filhos de Deus no meio de uma geração corrompida da qual vivemos, não é? Então vamos pegar essa palavra, vamos pedir para que Deus coloque em nosso coração realizar essa obra tão boa que será o primeiro beneficiado somos nós mesmos, porque quando nós falamos de Deus, nós estamos aprendendo também. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, que dê seu like e assista os outros vídeos, nós temos vários. Essa é uma lição muito importante, né? Da qual a gente deve realmente meditar e colocar em prática. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por esse tempo, pela sua palavra, pedimos a Deus que a gente possa meditar cada vez mais nas coisas do teu reino, que nós possamos guardar a sua palavra no nosso coração. Agradecemos por tudo, pedimos por todos que estão assistindo, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém. Amém.